Várias pessoas me perguntam, Nadine, como que você consegue conciliar tantas coisas, canal do YouTube, atender clientes, projetos, faculdade, Instagram, YouTube, e hoje eu vim te contar como que eu concilio as minhas atividades. O maior dos segredos, com certeza, é a constância, é fazer todos os dias o que eu faço para que as coisas aconteçam. E a segunda delas é a priorização de tarefas. Para mim é muito importante priorizar algumas tarefas na organização do meu dia a dia para que eu consiga fazer tudo que precisa ser feito. E hoje eu vim te mostrar uma ferramenta para que você, designer ou criativo, aplique ao seu trabalho para você também priorizar as suas tarefas e se tornar mais produtivo. Produtividade não é estar ocupado o dia inteiro fazendo diversas coisas, mas sim conseguir concluir as coisas que você precisa, que tem mais prioridade e também mais urgência. Eu tenho algumas coisas que pra mim são inegociáveis e que estão sempre como uma prioridade. Muitas pessoas colocam faculdade como uma prioridade, pra mim atualmente o meu trabalho é minha prioridade. E hoje eu vim te contar como que você pode melhorar a sua produtividade através da matriz de Eisenhower. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas essa matriz serve para que você consiga priorizar as suas tarefas. E essa matriz te mostra uma forma de você categorizar as suas atividades do dia a dia com dois critérios básicos. O primeiro deles é a urgência e o segundo é a importância. Vamos aqui pro meu Notion que eu vou mostrar isso melhor para vocês. Mas antes disso, se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o seu like e comentário, que é muito importante para que meu canal cresça e que outras pessoas encontrem este conteúdo. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja um designer gráfico ou um profissional criativo e se interesse por conteúdos como esse. Para quem nunca viu a imagem dessa matriz antes, essa imagem aqui tem algumas variações, mas basicamente é considerada uma relação entre importância e urgência para que a gente melhore a gestão do tempo. Então é separado em 4 quadrantes. A primeira delas é coisas que são importantes, mas não tão urgentes, coisas que são importantes e urgentes, coisas que não são importantes e nem urgentes, e as coisas que não são importantes, mas são urgentes. E para que a gente consiga entender melhor como que isso funciona e para que também consiga utilizar essa matriz da melhor forma possível, nós precisamos entender a relação entre tarefas importantes e tarefas urgentes. As duas coisas parecem muito parecidas, mas elas são diferentes. E é por isso que essa matriz existe. As tarefas importantes são aquelas tarefas relacionadas a objetivos ou metas, coisas que você precisa desenvolver no seu dia a dia, projetos, atividades que são relacionadas a objetivos ou a metas. Por exemplo, você estudar, você tem como objetivo ou meta conquistar uma formação, melhorar a sua qualidade de trabalho e por aí vai. E também projetos que você precisa desenvolver no seu trabalho. Por exemplo, você tem um job aí de um cliente seu, você encaixa como importante. Todas as tarefas do dia a dia que a gente precisa executar, que tem relação com objetivos e metas, elas são importantes. E as tarefas urgentes, o próprio nome já diz, urgente é coisa que tem um prazo para ser executado, como por exemplo, marcar uma reunião, ou até mesmo o job que você tem um prazo, um trabalho que você tem um prazo, que são coisas que ou acontecem até uma certa data ou elas não acontecem. Por exemplo, você tem uma prova e você precisa estudar para essa prova. É importante que você estude. Então essa é uma atividade urgente, porque ou você estuda ou não vai conseguir mais, porque o prazo já vai passar. E aí é muito importante que você entenda a diferença de um para outro, porque agora você consegue entender que existem tarefas que são importantes, mas não são tão urgentes assim, como por exemplo o job que você marcou com o cliente, mas você deixou um prazo bem legal para você trabalhar. Então você sabe que tem, por exemplo, 3 semanas para desenvolver, e tarefas que são mais urgentes, por exemplo, você precisa entregar amanhã. E é bem importante também que você considere que algumas tarefas, por mais que elas não pareçam urgentes, elas são. Por exemplo, você tem uma identidade visual para entregar para o seu cliente. E você sabe que você levará 1 mês para desenvolver essa identidade visual. Então, se você começar hoje, tem daqui 1 mês para entregar, essa atividade ela se enquadra como uma atividade importante e também urgente. Porque se você não começar hoje, você não vai ter tempo hábil para desenvolver aquela atividade.
tá bem? É bem legal que você tome cuidado com isso também. E agora eu vou fazer na prática uma categorização dessas ideias para que você entenda melhor como isso funciona e para que você consiga aplicar no seu trabalho. Por exemplo, gravar um vídeo para o YouTube. Eu tenho sempre data de postagem, horário de postagem, então eu tenho um prazo para concluí-los. E é uma tarefa muito importante que para mim é inegociável, pois ela faz parte do meu trabalho, ela faz parte do meu dia a dia e vocês estão aguardando este vídeo e eu preciso entregá-lo para vocês inscritos para que meu canal aconteça. Caso contrário, se eu ficar negligenciando a postagem de vídeos, esse canal não tem crescimento, as pessoas não se interessam pelos meus conteúdos e aí o meu trabalho não existe. Então eu sei que esse trabalho é sempre importante e quase sempre urgente. Então, quando é importante e é urgente, eu preciso fazer. Agora estou gravando o vídeo que vai ser postado hoje ainda, por mais que eu já tinha o roteiro. Eu estou com o vídeo planejado para gravar hoje, editar hoje e postar hoje. Então é uma atividade importante e urgente, então eu preciso fazer. Agora vamos reverter um pouco a situação. O meu vídeo da semana que vem é uma atividade importante e não tão urgente. Então eu vou agendar para gravá-lo. Eu não preciso fazer ele agora, nesse exato momento, porque nesse exato momento eu tenho esse vídeo de hoje, que é uma atividade importante e urgente. Sacou mais ou menos como funciona? Fazer um trabalho da faculdade que é para setembro. Se é para setembro, isso quer dizer que eu ainda tenho um tempo hábil para fazer. E aí eu preciso pensar, refletir quanto tempo que eu vou levar para fazer esse trabalho. Esse trabalho, ele não demora muito tempo para ser concluído. Se eu pegar 3 horas, eu consigo concluí-lo. Então eu preciso agendá-lo, pois ele é importante e não urgente. Então ele entraria aqui nesse quadrante, ele entraria para minha agenda para que antes do prazo de entrega eu tenha esse trabalho feito. E eu preciso tomar muito cuidado, porque vamos inverter a situação novamente. Vamos supor que eu não fiz esse trabalho, que chegou setembro e eu preciso entregar o trabalho para amanhã. Aí essa atividade vai virar uma atividade importante e urgente, então vou precisar fazer correndo. Percebe como podemos organizar as nossas atividades do dia a dia para que façamos elas programadas ao longo do tempo, sem muita pressão. Também existem atividades que nós precisamos fazer naquele exato momento, então essa matriz ela vai mudando ao longo do tempo, conforme as circunstâncias e as atividades. Cada dia eu tenho atividades que são importantes e urgentes, atividades que são importantes e não urgentes, atividades que não são importantes, mas são urgentes, e atividades que não são nem importantes e nem urgentes. Agora vamos lá para o próximo exemplo. O próximo exemplo é organizar os livros da estante. É uma coisa que eu preciso fazer, porém não é importante, digamos assim, porque eu não estou utilizando a minha estante e a estante tá limpa, tá ok. É só uma coisa que eu quero fazer pra organizar a minha estante mesmo, mas não está atrapalhando minha rotina, não tem relação com o meu trabalho, não tem relação com os meus estudos. Então é uma atividade que nem é importante e nem é urgente. Então eu vou deletar isso agora nesse momento ou deixar para fazer em outros momentos que eu tiver um tempo livre. O próximo exemplo é fazer thumbnail da Masterclass. Essa atividade ela é relativamente urgente porque eu preciso para segunda-feira colocar essa thumbnail ali para fazer o agendamento da live. Inclusive, se você ainda não está inscrito, ainda não garantiu a sua vaga para Masterclass, corre que segunda-feira vai rolar a Masterclass Despertar Designer para quem quer aprender a começar no design gráfico do jeito certo. Então não perca a oportunidade, aproveita que ainda tem vagas disponíveis e faça a sua inscrição. Mas voltando aqui para o assunto, é uma atividade que é urgente, mas que não é tão importante assim eu estar fazendo ela nesse momento e estar me preocupando com ela agora. Então eu poderia facilmente pedir para outra pessoa fazer ela para mim e continuar seguindo com as minhas atividades que são mais importantes e mais urgentes. É mais ou menos dessa forma que você organiza, que você utiliza essa matriz e é dessa forma que ela pode auxiliar no teu dia a dia. E olha só quantos benefícios nós conseguimos ter através de uma organização como essa. Nós podemos melhorar a tomada de decisões porque muitas vezes durante o nosso dia, com tanto job, tanto prazo, fica muito difícil tomar decisões no meio dessa rotina. E se você organiza,
e utiliza a matriz, utiliza essa relação entre urgência e importância, você consegue tomar decisões mais precisas e decisões mais racionais também. Porque de repente, se você não fizer isso, você estará lá ocupado com outra atividade e acaba atrasando as atividades que são mais urgentes e mais importantes. E aí você também prioriza o que precisa ser feito. E isso é muito legal porque lembra que eu comecei o vídeo falando que o meu trabalho é sempre minha prioridade? Então, quando eu tenho duas atividades que são urgentes e importantes e eu tô dividida entre trabalho e faculdade, o trabalho vai vir primeiro e depois da faculdade. Então isso é legal porque eu consigo priorizar sempre, porque eu sei quais são as minhas metas, os meus objetivos da vida. E aí eu posso executar as tarefas que precisam ser feitas no dia sem lotar a minha agenda, sem ficar doida. E é por isso que eu consigo dar conta das coisas que eu preciso fazer e dar conta de fazer tudo bem feito, justamente porque eu utilizo essas armas aqui para me ajudar na hora de executar as minhas atividades. E eu evito perder tempo com coisas que talvez poderiam ser feitas depois. Quando nós temos muitas coisas pra gente fazer, é natural que a gente acaba se perdendo no personagem ali e acaba fazendo atividades que talvez não precisariam ser feitas naquele momento. E aí as atividades que deveriam ter sido feitas vão apertando o prazo, vão ficando um pouco mais complicadas de fazer. Quando você tem alguns jobs, por exemplo, que você agendou com seus clientes, pode ser que aconteçam momentos que, se você não usar a matriz, não se organizar, você está lá fazendo um job de outra semana para um cliente que nem tem tanta urgência assim, um trabalho que nem é tão urgente que você pode fazer com calma, está fazendo hoje. E aí, de repente, você percebe que precisa fazer mais um job e aí começa a atropelar a sua agenda, começa a afogar a sua agenda e você começa a se sentir totalmente atolado, fazendo diversas atividades e não fazendo nada bem feito e não conseguindo executar as coisas que precisam ser feitas no dia. E para que a gente feche esse assunto e que você consiga decorar bem e utilizar bem essa tabela, vamos lá que eu vou te explicar mais ou menos a dinâmica dela. Aqui nessa tabela nós temos uma atividade que é importante, mas que não é urgente. E o que nós fazemos com essas atividades então? Você pode treinar alguém para fazer além de agendar. Por exemplo, se eu preciso editar um vídeo para a próxima semana, é uma atividade importante e não tão urgente. E outra pessoa conseguiria facilmente fazer no meu lugar. É por isso que eu posso treinar alguém para fazer, para que eu ocupe a minha agenda com outras atividades. Porém, tem atividades que são importantes e urgentes e eu preciso fazer. E por que eu preciso fazer? Pelo fato de que, se ela é importante, geralmente demanda da minha pessoa para estar executando, e se ela é urgente, é impossível delegar alguém para fazer uma tarefa tão urgente assim. É complicado ir lá pedir pro editor de vídeo editar um vídeo agora para mim, para eu postar agora mesmo. Então essas atividades, elas vão ficar para mim, porque só eu posso fazer. E nós temos também atividades que não são importantes, mas que são urgentes. Aí a gente volta e pensa em colocar outra pessoa para fazer. A gente provavelmente vai delegar esse tipo de tarefa. Ir ao mercado, por exemplo, eu preciso comprar comida, mas eu poderia pedir para outra pessoa ir no meu lugar. É mais ou menos essa lógica que a gente vai seguir. E atividades que não são nem importantes e nem urgentes, você não precisa fazer ou faz quando tiver tempo livre. Não é sempre que não precise fazer, mas você quer fazer. Mas querer é diferente de precisar, então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Assistir TV, por exemplo, ninguém precisa fazer, o mundo não vai cair se você não assistir a sua série. Ler um livro, é legal a gente acabar um livro, terminar o livro, mas tem outras prioridades. E como aqui nós estamos falando sobre produtividade e priorização de tarefas, é bem interessante que nós tomamos cuidado com isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a organizar as suas tarefas, os seus jobs, as demandas do dia a dia. Depois conta aqui nos comentários se você já conhecia essa matriz, se está conhecendo agora. Eu vou ficando por aqui e agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que são legais para você continuar maratonando o canal, que são continuação desse assunto. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até a próxima!